Vamos falar agora do mercado do outro lado, do lado rubro-negro. Vincenzo Dalicani chega para falar pra gente, trazer detalhes do interesse do Corinthians no volante Eric e também a renovação do Pablo, Vincenzo. Vamos lá, TT, vamos lá que agora falamos de chegadas do Atlético no primeiro bloco, agora vamos falar de jogadores que o Atlético procura manter no seu elenco para a temporada de 2024. Ontem, no finalzinho aqui do Bate-Pronto, a gente trouxe a informação veiculada pelo Globo Esporte de que o Corinthians teria proposto uma troca entre o Eric e o Fausto Vera, volante que está lá no Clube Paulista nesse momento. Conversei com alguns representantes do jogador, conversei com pessoas dentro do clube também, que não me confirmaram essa troca, mas me confirmaram sim que há um interesse concreto do Corinthians na contratação do volante Eric. E aí o Corinthians se junta ao Internacional. Como a gente também trouxe aqui no Bate-Pronto, o Corinthians e o Internacional são os dois clubes brasileiros que têm interesse concreto na contratação do Eric. E aí tem mais uma informação. O Atlético pediu 20 milhões de reais pelo volante. E aí o Corinthians recuou um pouco nessa negociação. Mas o Eric tem esse interesse concreto do Corinthians, tem esse interesse concreto do Internacional e é um jogador que deve sim ser negociado na janela de transferências do ano de 2024, começa no dia 11 de janeiro, vai dar até o dia 7 de março, então o Eric deve sim ser um jogador do Atlético negociado nessa janela de transferências. O Eric é um dos meio-campistas do Atlético que receberam propostas, para deixar o clube. O Christian tem o interesse do Fluminense, por exemplo, e do próprio Corinthians, e o Vitor Bueno, o interesse do Cerezo Osaka, do Japão. Então são dois meio-campistas também do Furacão que têm propostas para deixar o clube. O Fernandinho, que é o principal destaque do Atlético, já está garantido no clube para 2024, renovou o contrato até o final da próxima temporada com o Furacão. E aí, falando sobre o Pablo, sobre renovação, sobre o Pablo, também conversei com pessoas próximas do atacante, e a renovação vai sair, o Pablo quer ficar, o Atlético vai renovar o contrato com o Pablo. O que ainda é conversado é se esse contrato será um contrato mais robusto, de 1 ano de duração, ou mais flexível, com 2 anos de duração. É a única coisa que ainda não define o negócio, mas sim, a renovação do Pablo vai acontecer, o clube quer, o jogador quer, a única coisa que tem que ser definida é a duração de 1 ou 2 anos de contrato para o atacante Pablo, que foi reserva ao longo de toda a temporada, mas termina o ano com 20 participações em gol. É bastante coisa para um reserva no futebol brasileiro. Então o Eric tem interesse concreto de Corinthians e Internacional, deve sim ser negociado na próxima temporada, e o atacante Pablo vai renovar com o Atlético, ou 1 ou 2 anos. Esse é o último ponto da negociação, que deve sim ser definida até o final desta semana, TT. Vai ser difícil a permanência do Eric. Começamos por Eric ou pro Pablo? Eric. Por Eric, então vamos lá. Eu acho que é um volante muito bom de pisar na área, de ter eficiência defensiva, um cara inteligente com a bola no pé. Eu gosto demais do futebol do Eric. Sei que não é todo mundo que gosta, tem gente que critica o futebol do Eric, mas eu gosto muito do futebol que o Eric joga, e pra mim não tem substituto hoje no elenco do Atlético. O Hugo Moura é um jogador um pouco diferente. O Hugo Moura não tem essa vocação ofensiva Alex que o Eric Santana tem. Também. O Alex Santana, ele era mais meia, Ele vem jogando mais de volante, mas o Alex Santana também não tem eficiência defensiva do Eric. O Christian é o mais parecido, talvez. Mas o Christian não joga assim faz quanto tempo? Sim. Essa temporada praticamente não jogou assim. Talvez porque tinha o Eric desempenhando bem a função. Pois é. E eu acho uma perda que o Atlético vai precisar buscar no mercado um nome dessa qualidade, porque é um cara que se encaixou muito bem com o Fernandinho também. Porque a gente comentou sobre isso várias vezes em transmissões, principalmente quando a gente fazia junto quando eu estava como setorista do Atlético. Como eles são muito bons, o Fernandinho e o Eric, em inverter as próprias posições. Um de primeiro volante, o outro saindo mais pro jogo, o outro vindo recompor. Eles encaixaram muito, parece eles encaixaram muito bem. Faz 10 anos. É isso. Então, esse encaixe também é importante, porque às vezes você pode ter jogadores, 2 cracassos de bola jogando um do lado do outro, e eles não dão liga. Quantas vezes a gente viu isso? Principalmente aqui no futebol brasileiro. Tem vários exemplos de times muito bons que não deram liga, não conseguiram encaixe. Então eu gostava muito de ver Eric e Fernandinho. Eu acho que vai ser uma perda gigantesca se o Atlético de fato negociar, mesmo por um valor que eu acho muito bom, entre 5 e 7 milhões de dólares, que é o que estava sendo noticiado. Teve uma notícia que podia haver uma troca com o Fausto Vera lá do Corinthians também, eu acho um absurdo. Aí o Atlético negou, né? A não ser que o Corinthians pague os mesmos 5
milhões de dólares e mande o Fausto Vera, aí beleza. Agora, mas acho assim uma troca de mano, não? Não, de mano não, mas eu acho que dá pra fazer um negócio aí com dinheiro. Até porque o Fausto Vera não mostrou nada de muito espetacular aqui no futebol brasileiro desde que chegou. Mas pode mostrar, né? É um cara de potencial, né? Só que aí você troca um cara que é certeza que já tá encaixado, já tá ambientado, por um cara que não jogou absolutamente nada ainda. Mas aí, assim, mas se o Fausto Vera é mais um dinheiro que compense, né? Ah, não, aí beleza, é o que eu falei. Você paga 5 milhões mais o Fausto Vera. Claro. Até porque o Vera só tem 23 anos também, né? O Vera tem um jogador jovem. Acho que é um cara de potencial de desenvolvimento, né? O Fausto Vera é um cara, né? Ele não veio à toa pro Corinthians também, né? Ele veio porque ele tava jogando bem lá na Argentina e tal. Então, assim, é um cara que tem um histórico que pode se transformar num grande jogador entendeu? E nesse espírito de investimento. Você pega, vende o Eric pro Corinthians, vamos supor, pega um bom retorno de dinheiro e mais os direitos do Fausto Vera, né? Você pode ter um negócio, assim, um investimento interessante. E assim, o Fausto Vera é muito jovem, né? E eu tava dando uma olhada nas notícias aqui, né? Que o Atlético já tinha recusado essa situação. Aparentemente, o Corinthians vai trocar o Fausto Vera pelo Thiago Maia e pelo Mateuzinho no Flamengo. Tem essa notícia. Pelas também. Notícias que estão aqui. Então, é um negócio até justo, hein? O Mateuzinho ainda, um jogador de potencial. Corinthians, né? Sim. Ah, bom. O Corinthians queria o Gabigol, vai trazer. Porque o Vera tem potencial. O Vera é um jogador que mostrou muito futebol no Argentino Júnior e veio pro Corinthians talvez com uma expectativa muito maior do que ele entregou. Mas às vezes com o Tite, num outro contexto, no Flamengo, pode ser que vire o jogador que se esperava. E no Corinthians também, a gente tem que levar em conta assim, que o Corinthians teve um ano muito ruim, né? Sim. O time do Corinthians inteiro rendeu muito abaixo do que se esperava dele durante o ano. Traz um bom volante, Thiago Maia, e um lateral jovem. O Vene Casagrande falou que não procede essa situação ainda, né? Mas já existem várias notícias, né? E aquele negócio, né? Onde tem fumaça tem fogo. Né? Assim como o Corinthians tentou essa troca pelo Eric com o Fausto Vera. E o Eric é do Atlético, né? Oi? Só sobre essa troca do Eric e do Fausto Vera, conversei com o staff, conversei com o clube. Ninguém confirma que tenha sido proposta essa troca entre Eric e Fausto Vera, mas que o Corinthians tem sim interesse. Mas que a troca eu não consegui nenhuma confirmação. Lembrando que o Fausto Vera custou 40 milhões de reais. 35 milhões foi o valor pago, né? E quem lembrou aqui foi o Almir Duarte, meu pai, que também tá ouvindo. Ele mandou aqui: o Corinthians pagou 35 milhões no Fausto Vera. Então foi um investimento alto. De reais, de reais. Dá 7 milhões de dólares. Mais ou menos 7 milhões de dólares, mas é bastante coisa, né? É dinheiro, Só que assim, eu manteria esse preço no Eric. Sim. Quer comprar, paga isso. Assim como foi, por exemplo... Que é o valor que o Corinthians pagou com o Fausto Vera, 7 milhões de dólares. E que seja do futebol brasileiro mesmo. Como foi, por exemplo, com o Léo Pereira. Sim. O Atlético vendeu o Léo Pereira por quê? 6 milhões de dólares? 6 milhões de euros? Se eu não me engano, foi de euros, né? Foi de euros, Vitinho? Você lembra? Tem uma notícia, esse negócio de dinheiro assim, né? Tem uma notícia do Juventude, né? Que o Santos queria pegar o Carpini. Aí tinha uma multa de 1 milhão, né? Aí o Santos ofereceu os jogadores, né? Escolha os jogadores que a gente paga o salário. As matérias da época... assim, Soteldo, Marcos Leonardo. Não, o Juventude falou assim, não, me dá 1 milhão, eu não quero nenhum jogador. Não. Diga 20 anos o valor 3 milhões? 6 milhões de euros. 27 milhões de reais. Eu tava vendo aqui 27, 28 milhões de reais, a imprensa da época noticiou em 2020. Quer vender pro futebol brasileiro? Vende e bota esse preço, 7 milhões de dólares. Tchau. Sim. Quer pagar? Paga, beleza, valeu. Não quer pagar, fica. Não quer pagar, tem fica. Contrato, tem joga. Contrato, vai jogar e vai objetivos bem. Grandes no ano de 2024. O segundo vice falou que quer que o Atlético ganhe o brasileiro, que o Atlético vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. Só pra gente fechar o bloco, né? Só pra gente fechar o bloco, que a gente já... Pablo. Exatamente, Pablo. Renova o contrato, né? O Pablo que foi vendido pro Atlético, na época, uma das maiores vendas da história do clube. Voltou de graça. Esse ano desempenhou um bom futebol no Paranaense, depois perdeu muito espaço até por conta do Vitor Roque, terminou o ano machucado, né? É um jogador que pra mim, pra compor elenco, tá ok, né? O que não dá pra mim é o Pablo ser titular no time, né? E com a possibilidade do Mastriani chegar, eu acho que ele ser mantido no elenco, até por conta do conhecimento do clube, da história que tem dentro do Atlético. Vestiário, importantíssimo. Todo mundo fala muito bem do Pablo como pessoa, como líder de elenco. Então, eu acho que acerta o Atlético nessa questão. Não sei se 2 anos, tá?
Tem ainda essa, o Vincenzo trouxe. Não sei se eu renovaria com o Pablo por 2 anos, pela idade avançada. Mas o Pablo teve a temporada com mais gols desde aquela temporada maravilhosa em 2018, quando o Atlético foi campeão da Sul-Americana. Artilheiro o Pablo do fez Campeonato 16 Paranaense. gols nesse ano. Naquele ano ele tinha feito, se eu não me engano, 18. Até puxar aqui, eu não lembro o número. Fez 18. Fez 18 em 2018 e fez 16 agora em 2023, 5 anos depois. Aquilo que eu falei, o Pablo, por exemplo, se como aconteceu com o Vitor Roque, o titular machuca, o Pablo dá conta de uma sequência de 3, 4, 5 jogos, se for preciso, entende? Então, acho que é um cara bem útil na formação do elenco. Sem falar da experiência, né? Enfim. Ele como jogador, eu acho ele muito útil numa formação de elenco. Você tem um cara como ele, né? Por exemplo, o William Bigode, você já não pode pensar em uma sequência de 5, 6 jogos dele como titular. Não dá. Né? O Pablo, você já pode, vai lá e joga, entende? Ele é melhor que Rômulo, por exemplo. Sim. Questão de experiência, de tudo, né? Galera participando por aqui, galera atleticana na sintonia com a gente, o Rogério Coelho. Acho que o Eric quer sair e seria bom pra ele sair. E depois da gente ter o Ratazana da Malásia, que é coxa branca, agora temos o cavalo rampante. Que beleza, hein? Bem-vindo, cavalo rampante. Primeira vez que ele aparece, participa por aqui.